Fala galera! Hoje é o 36º dia da nossa devocional 40 dias com os Vingadores. Para você que está ligado, está acompanhando a nossa devocional, a cada dia, nestes últimos dias de devocional, nós estamos falando a respeito dos vilões que fizeram parte do universo cinematográfico da Marvel. Hoje nós vamos falar sobre um dos vilões que fez parte também do filme dos Guardiões da Galáxia. Nós vamos falar a respeito de Ronan, o Acusador. Até o nome parece de vilão, né? Mas nós vamos entender que esse nome Acusador talvez não seja tanto aquilo que estamos pensando. Vamos ler o nosso texto bíblico base, então, para que a gente possa começar nosso devocional? O texto de hoje se encontra no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 37. Lucas 6, 37. Pause aí seu vídeo, como de costume, procure esse texto na sua Bíblia. Quando achar, dê play para que a gente possa ler juntos e continuar o nosso estudo. Lucas 6,37 nos diz o seguinte: Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Vamos falar então um pouquinho a respeito da história do Ronan. Ronan nasceu no planeta Hala, sede ali do capital do Império Kree. Dentro do Império Kree, existiam alguns cargos, algumas funções, assim como existem também no nosso planeta, nos nossos governos também. Aqui existem governadores, juízes, desembargadores. Acusador era uma espécie de cargo parecido com um governador, um juiz, lá na Império Kree. Dentro desse Império Kree, o Ronan foi estudando, se preparando muito para que ele pudesse se tornar um acusador. E todo o preparo dele, todo o estudo, o levou não só a se tornar um acusador, mas sim o maior dos acusadores, o acusador supremo. O seu cargo, ele só não era mais alto do que o do ministro imperial Kree e da inteligência suprema dos Krees. Esse nome acusador pode fazer a gente pensar até algumas coisas erradas a respeito do Ronan, pensando que ele é um terrível vilão que acusa as pessoas, mas não. Na verdade, se a gente for pegar a história do Ronan, a gente vai perceber que, diferente de outros vilões que tinham maldade, tinham ambições, Ronan, na verdade, ele era uma espécie de cidadão exemplar do Império Kree. Tudo o que ele fazia não era por maldade, por ambições, algo do tipo. Ele, na verdade, ele queria que as regras ali do seu império, não do seu império particular, mas do Império Kree, fossem seguidas. Ou seja, ele era, digamos assim, um excelente profissional público, que estava buscando ali com que toda a nação Kree continuasse indo bem, exercendo a sua função. Tanto que alguns dos embates, dos combates que o Ronan teve com personagens que a gente conhece dos quadrinhos da Marvel, foram por conta disso. Por exemplo, uma vez o Ronan enfrentou o Quarteto Fantástico. Isso porque os personagens do Quarteto Fantástico acabaram destruindo uma sentinela Kree. Então, Ronan foi levar a justiça até eles. Uma outra vez, quando o Capitão Marvel, não a Capitã Marvel, né, o Capitão Marvel, que deu os poderes para a Capitã Marvel, ele abandonou seu posto, ali as suas funções, junto ao Império Kree. Então Ronan foi atrás dele para poder aplicar a justiça dos Krees nele. Isso nos faz pensar que muitas vezes a gente acaba julgando as pessoas de forma errada. E nós vamos aprender um pouquinho hoje na nossa devocional a respeito disso. Que nós não devemos julgar as pessoas seguindo o exemplo principalmente de Jesus Cristo. Jesus, que era aquele que dominava ali toda a lei de Deus, porque ele cumpriu toda a lei de Deus, talvez ele pudesse ser o primeiro a acusar as pessoas. Mas pela história que nós vemos dele na Bíblia, a gente percebe que na verdade Jesus ele era muito misericordioso. Por mais que ele via certas situações erradas, ele não julgava simplesmente aquele ato, mas ele via o coração, toda a circunstância do que estava acontecendo para então agir. Nós vamos ler um texto que se encontra em João, capítulo 4, versículo 9. João 4, 9, que nos diz o seguinte: A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Assim como Jesus, ele pôde ver além daquela situação onde ele estava, nós também devemos fazer o mesmo.
Naquele tempo em que Jesus vivia, o povo judeu não se dava bem com os samaritanos. E Jesus estava passando por um lugar e viu uma mulher samaritana e viu um poço onde tinha água. Ele com sede, mas é claro, com todo o conhecimento dele, toda a sabedoria dele, ele chegou até a mulher e pediu um gole d'água. A própria mulher se espantou, viu que ele era um judeu e pensou, nossa, mas será que ele não tem noção? A própria mulher se julgava. Ela pensava, eu não sou alguém para estar com um judeu. O judeu é alguém decente, alguém bom, eu não sou. Mas não foi isso que Jesus olhou. Jesus ele conseguia, com uma visão praticamente de raio-x, olhar por toda a mulher para saber quem ela era depois de nomes, depois de, a gente chama às vezes de alcunhas, né? Ou seja, depois de apelidos, de títulos. Assim como o Ronan tinha esse nome de acusador, que às vezes faz a gente pensar que ele era alguém que acusava as pessoas, aquela mulher também tinha um nome ali de samaritana. E por isso, as pessoas a viam só como samaritana, mas não como uma mulher, alguém que precisava também do carinho, da atenção de Deus, dos cuidados de Deus. Outro exemplo, que Jesus também não olhou para situações assim como essas de nomes, nós podemos encontrar em Lucas, capítulo 19, versículo 7. Lucas 19, 7. O texto nos diz o seguinte: todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Aqui nós estamos falando a respeito de quando Jesus se encontrou com Zaqueu, chefe dos publicanos. Zaqueu era, imagina aquela figura pública que hoje a gente chama de aquele político corrupto. Zaqueu era praticamente esse personagem. Jesus ele foi até o encontro de Zaqueu, sem ter nada combinado, e falou, Zaqueu, hoje eu vou comer na sua casa. Imagina, você comer de repente entre uma pessoa que todo mundo julga ser uma pessoa errada, que tem práticas ruins. Jesus não estava olhando apenas para o nome chefe dos publicanos, que hoje a gente poderia traduzir como político corrupto, algo do tipo. Jesus sabia quem era Zaqueu, ele olhava seu coração. Outro exemplo ainda que podemos citar. Nós vamos ler João 8, 7. João capítulo 8, versículo 7. Que diz o seguinte: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Aqui nós estamos falando a respeito de um momento em que todo o povo ali estava para apedrejar uma mulher adúltera. Como assim apedrejar uma mulher adúltera? Naquele tempo, quando uma mulher ela traía o esposo, ou vice-versa também, quando tinha traição, a condenação daquele erro, daquele pecado, era ser apedrejado em praça pública, até a morte. E existia uma mulher que tinha cometido adultério, que tinha traído ali seu esposo, e todos os líderes religiosos estavam lá para poder acabar com ela, e eles vendo que Jesus estava ali, eles pensaram, vamos ver o que Jesus fala a respeito disso, vamos ver se ele é tão sábio, tão poderoso, tão santo. Falou, olha, essa mulher cometeu adultério, a lei diz que a gente deve apedrejá-la. O que você diz, Jesus? Jesus primeiro ignorou um pouco eles perguntaram de novo. Jesus parou e respondeu aquilo que nós lemos neste texto. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, Jesus, além de olhar para a situação da mulher, além daquele nome que ela tinha de adúltera, Jesus não só olhou para aquela mulher, mas olhou para cada pessoa e falou, vocês estão falando que ela é uma pecadora? E vocês são o quê? Não são pecadores também? O que merece a morte são as pessoas que pecam, não é verdade? Se ela merece a morte porque pecou, e nós? Merecemos o quê? Isso nos lembra o quão importante é nós não julgarmos as pessoas. Você não sabe que situação a pessoa viveu, o que ela passou para chegar onde ela chegou. É claro que nós não podemos justificar erros por conta disso. Fala, não, mas ela não teve culpa. Sempre que alguém erra, acaba tendo participação daquilo. Ela acabou escolhendo aquilo. Mas muitas vezes, aquela pessoa só tem aquele horizonte. Ela está numa situação em que ela praticamente se vê forçada a fazer aquilo. Ela pode ter uma escolha, mas aquilo para ela pode parecer um caminho tão natural que ela pensa, poxa, não tem muito o que fazer. E acaba cometendo erros.
mas de verdade, no fundo do coração daquela pessoa, ela está tentando, ela quer sair daquela situação. Então, nós como cristãos não podemos julgar as pessoas. Lembrando que, assim como a gente pode olhar para alguém e falar, ah, mas aquela pessoa é errada, ela faz isso, faz aquilo. Nós também fazemos erros, nós também cometemos erros e pecados. Você ia gostar que se alguém olhasse para você e falasse, olha lá ele, que fez aquele erro, que cometeu aquele pecado? Não ia ser legal. Mas se alguém chegasse até você e falar, olha, eu percebi que você cometeu um erro. E se você fizer diferente? Se a pessoa chegar com você com carinho, tentando mostrar um caminho diferente. Esse é o nosso papel como cristãos. Nos ajudarmos para que juntos percebamos o que a gente está fazendo de certo, de errado, corrigir o que for necessário para que assim possamos viver em comunhão. Eu vou pausar aqui a nossa música para que a gente possa orar juntos a respeito disso. Não sei se você tem o costume de julgar as pessoas. Não sei se você de repente foi julgado. Seja qualquer uma dessas hipóteses, eu quero orar pela sua vida, para que Deus possa trabalhando em você, possa trabalhar em mim, para que a gente não venha a julgar as pessoas, ou seja, não venha a acusar, né, as pessoas, como dizia o nome do personagem, o acusador. A gente não venha acusar as pessoas de coisas que elas cometem, esquecendo que nós também cometemos erros. E que nós possamos perdoar essas pessoas, sabendo que Deus também nos perdoa. Nós cometemos erros e Deus nos perdoa. Então quem somos nós para não perdoar as pessoas que cometem erros? Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, viemos aqui para te agradecer, Senhor, pelo teu perdão em nossas vidas, Senhor. Porque se nós merecíamos o julgamento de alguém, nós merecemos o seu julgamento, porque o Senhor é um Deus santo, puro, perfeito. E nós somos falhos e pecadores. Nós não poderíamos levantar nenhuma reclamação ou dizer que o Senhor está enganado, que o Senhor que tem algum erro, porque não, o Senhor é bondoso, o Senhor é perfeito. Não há mancha em ti, mas em nós há muitos erros, há muitas falhas. E apesar disso, o Senhor não aponta os nossos erros, as nossas falhas, não desta forma para nos deixar tristes, para baixo, nos humilhar, mas não. O Senhor mostra aquilo que precisamos melhorar, corrigir para que possamos ter comunhão contigo. O Senhor faz de tudo para que possamos crescer, evitar maus caminhos, para que assim possamos estar perto de ti. Te pedimos, Senhor, que se em algum momento nós julgamos as pessoas, nos perdoe, nos ajude a não ter este olhar malvado, crítico com as pessoas, mas pelo contrário, termos este olhar que o Senhor tem para conosco, um olhar de sim nos mostrar, revelar o erro, mas com amor, com cuidado, para que a partir disso possamos crescer, possamos ajudar as pessoas a crescer também. É isso, Senhor, que eu te peço, que o Senhor haja em nossas vidas, para que nunca venhamos a ter este nome, assim como do personagem, de acusador, mas sim de auxiliadores, de pessoas que ajudam umas às outras, mesmo em erros, que as ajudam a crescer e evitar caminhos de pecado, caminhos enganosos. E se por acaso fomos acusados, Senhor, que possamos lembrar que sobre nós não há mais acusação, porque a morte de Cristo apagou os nossos pecados, os nossos erros, se assim crermos nele. Assim eu oro, te agradecendo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, galera. Esta foi a nossa devocional de hoje.